Olá, eu sou a Cris Corsini, eu sou psicóloga, sou educadora e eu ensino o professor a controlar a sua ansiedade, a lidar com o estresse do dia a dia da sala de aula e assim reconquistar o seu bem-estar emocional. Ou seja, a minha preocupação é com a saúde mental dos professores. E hoje eu tô gravando esse vídeo porque hoje é domingo, amanhã é segunda-feira e que eu chamo de dia número 1 da preguiça. Isso mesmo. Para muitos professores, o início da noite, mais ou menos essa hora aqui, ó, 6h15. O início da noite de domingo, ele soa como uma trombeta. E pode ter certeza, professor, que não é a trombeta dos anjos. Sabe por quê? Porque essa trombeta, ela anuncia pra gente que a folga do final de semana está acabando. E que a segunda-feira tá logo ali, ó, virando a esquina. Só esperando, com toda aquela rotina, com todos aqueles problemas que a gente tem, esperando que a gente solucione, né? Então, com todas as nossas obrigações, com todos os nossos deveres, enfim, voltar ao nosso cotidiano. É lógico, professor, que isso não acontece só com a gente. Isso é óbvio. Com certeza, são poucas as pessoas que celebram, né, com todo aquele entusiasmo, aquela energia, né, a proximidade aí da segunda-feira. A maioria das pessoas, elas não gostam, elas se queixam da volta ao trabalho. Isso quer porque não gostam do que fazem, não gostam do lugar aonde estão trabalhando, não gostam do salário, não gostam do chefe, enfim, por algum motivo. Mas a verdade é que as pessoas elas se queixam, mas elas não sabem exatamente o porquê desse mal-estar. Toda essa insatisfação dificilmente é sentida de forma direta. É uma intranquilidade que se mistura com uma sensação estranha, né, de que o ócio do final de semana não foi bem aproveitado. E aí a gente pensa, pudera, né? Afinal, a gente está vivendo numa época de excessos. Excesso de produção, excesso de cobrança de resultados, excesso de trabalho, excesso de demanda. Agora, especificamente, as escolas estão com o período de matrículas abertas, então o medo de perder aluno é muito grande. Meio que assim, professor, se vira nos 30 na sala de aula para garantir que esse aluno fique no colégio. Isso para quem trabalha em escola particular, né? Então, é meio que como se a gente
associasse que a gente precisa fazer com que o lazer do final de semana também seja em excesso, também seja intenso, também seja sinônimo de uma maratona de passeios, de coisas a fazer, como se fosse para compensar a correria que acontece durante a nossa semana. Entenderam? Então, é óbvio que isso, ao mesmo tempo, é estressante, porque a gente não descansa, também cria aquela aumenta, na verdade, a nossa ansiedade. Porque a hora que vai chegando, final de domingo, a gente começa a pensar, puxa vida, né? Fiquei aqui, dormi o dia inteiro, não fiz nada de diferente, pouco saí. Então, isso vai gerando aquela angústia de forma que a gente começa a relacionar que o final de semana ele foi pouco produtivo, ou melhor, pouco aproveitado. Segunda-feira, professor, ele é tido, como o Dia Mundial do Desânimo, da leseira, para muitos até do mau humor. Quem que aguenta? E quando acaba o descanso, a diversão aí do final de semana e a gente dá início de novo a uma nova semana, aquela nossa rotina. Então, alunos, sala de aula, indisciplina, atividades, correção de exercícios, enfim, o nosso dia a dia. Mas se essa angústia tem mais a ver com o trabalho em si do que com o final de semana, com a rotina, com as escolhas do nosso final de semana, talvez, professor, seja o momento da gente começar a olhar com mais atenção para a possibilidade da síndrome do burnout. Então, essa sensação ruim, que eu sinto no domingo à noite, tem a ver com o que vem, que é o meu trabalho, ou tem a ver com o que passou, que foi o final de semana? Se foi com o que passou, que é o meu final de semana, nós estamos falando, então, de tudo isso que eu acabei de conversar. Agora, se tiver ligado e muito com a questão da minha rotina de trabalho, aí a gente precisa, sim, analisar até que ponto esse meu nível de estresse ocupacional não está elevado. Às vezes, gente, tomar então iniciativa para melhorar a qualidade dessa rotina de trabalho, para que a gente possa ver que, assim, aproveitar o final de semana não é o remédio para essa minha rotina de trabalho, O que eu tenho que fazer é entender o que está acontecendo no meu dia a dia, na minha sala de aula, nas minhas relações dentro da escola, o lidar com a minha turma. Então, quando outros sintomas, como enxaqueca, gastrite, tontura, náusea, tensão muscular, insônia, eles se associam com essa angústia do término do final de semana, aí a gente está falando, então, na questão do burnout. E lógico, gente, assim,
importantíssimo, importantíssimo a gente buscar ajuda profissional, né, para uma avaliação, porque o estresse, gente, ligado ao burnout, que é uma síndrome, é um estresse ocupacional, né? Síndrome do burnout é somente ligado ao estresse profissional. Então, se é uma síndrome do burnout, nós precisamos cuidar para que isso não evolua para algo muito pior, como é o caso daí da depressão, tá? Mas tem um dado importante nisso tudo que eu tô conversando com vocês, e professor, não está ligado somente ao fato de o domingo estar terminando e a gente vai começar mais uma semana. Não. Vocês sabiam, ou vocês sabem, que essa preguiça que a gente tem, né? Por isso segunda-feira é o Dia Mundial da Preguiça. Vocês sabem de onde vem essa preguiça? Quando não é nada, como eu acabei de falar, ligada aí a uma questão mais séria, né? Como a questão do burnout. Pois é, esse desânimo é muito comum, porque aos finais de semana, a gente costuma simplesmente ignorar o nosso relógio biológico. Exatamente. Então, eu tô falando aqui de uma questão, gente, biológica, ou melhor, fisiológica. Vejam só que interessante. Por que a gente altera o nosso relógio biológico no final de semana? Porque a gente está mais livre de horário. A gente não tem que cumprir rigorosamente, né? Aquela coisa do hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, né? Às vezes a gente dorme bem mais tarde, acorda tarde, dorme à tarde, né? Então, tudo isso, gente, acaba meio que fazendo uma bagunça na nossa rotina. E essa bagunça, lógico, vai afetar, né, não só o nosso corpo, como também a nossa mente. É aquilo que a gente chama de jet lag social. Jet o quê? Jet lag social, professor. Vamos lá, vou explicar. Isso nada mais é do que o impacto negativo que acontece no nosso organismo e é a descompensação horária que a gente submeteu, então, o nosso corpo durante o final de semana. É como se a gente tivesse viajado para outro país cujo fuso horário é diferente do nosso. Então, semanalmente, é como se a gente viajasse. Sabe quando a gente viaja para um lugar que tem um fuso horário diferente? E aí a gente demora alguns dias para que a gente possa, né, se estruturar. É mais ou menos isso que acontece com o nosso organismo também aos finais de semana. Essa falta de horário, né? Nem sempre a gente também dorme o tempo suficiente, tem um pico de sono ideal, né? A gente mal dá conta desse pico de sono. Então, toda essa situação incomum tira a gente da rotina. E um estudo que foi realizado no Reino Unido e foi publicado pela revista Nature, com mais de 80
85 mil pessoas, tá, gente? Considerou que as pessoas que sofrem de jet lag social, elas têm um aumento considerável da ansiedade e podendo chegar, inclusive, à depressão. Vejam só. Então, professor, você consegue entender que essa questão da segunda-feira, ela pode ter causas emocionais, mas ela também pode estar relacionada a uma questão fisiológica? Viu só? Nem tudo é culpa da coitada da segunda-feira. Bom, e como é que eu posso combater essa tal dessa preguiça da segunda-feira? Gente, vamos lá. Tem coisa boa aí. Pensem que a gente está começando uma nova semana, um novo recomeço, né? Vejam o quanto o copo já encheu e não quanto falta para encher, né? A chance da gente fazer de repente diferente, né? Um lado aí mais positivo, né? Porque se a gente já começa a segunda com toda essa carga negativa, né? Isso é muito ruim para o nosso emocional, para a nossa saúde mental. De repente, começar a segunda-feira enquanto você está lá se arrumando, ouvindo aquela música que você gosta, tomar um café da manhã comendo as coisas que você curte, que você gosta, isso acaba dando uma injeção de ânimo, né, na gente. Querem uma outra dica? Sabe aquela aula, aquele hobby que você gosta, né? Eu gosto de tocar violão, eu gosto de correr. Façam isso, reservem um horário na segunda-feira para vocês fazerem isso, porque a gente viu que isso, né, o mal-estar da segunda está ligado a uma questão fisiológica. Então, se a gente também puder fazer coisas que para nós sejam prazerosas na segunda-feira, isso vai fazer com que a gente libere mais a noradrenalina, né? Que vai aumentar o nosso nível de serotonina. Isso tudo é uma injeção de ânimo para a gente. Isso é importante, a gente inundar o nosso cérebro com esses neurotransmissores. Então, de repente, a gente pode, por conta dessas aulas, dessa coisa legal que a gente vai marcar na segunda-feira, a gente vai até ficar ansioso pela chegada da segunda-feira. Então, show mau humor, né? Sai pra lá, né? Sai pra lá. Coragem, gente. Coragem, professor, né? No final das contas, a gente consegue aí se animar, né? E, tem um detalhe. Vamos chegar logo com a segunda-feira, porque daí, ao invés de esperar mais 5 dias para o final de semana, só vamos precisar de 4. Ó que ideia interessante. Então, de repente, gente, é o que eu falo. Sempre a gente consegue encontrar um ponto positivo no meio aí da angústia, da ansiedade, né, do peso que é o estresse. Eu espero ter contribuído. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com aquele seu colega, com aquela sua colega que você percebe aí que também na segunda-feira chega meio cabisbaixo, meio jururu, de mau humor na segunda-feira aí no trabalho. Sigam
as minhas páginas sociais, compartilhem com aquele seu colega, aquela sua colega que também é professor, que você percebe que segunda-feira chega meio jururu, né, cabisbaixo, mal-humorado na sala dos professores, né, ansioso, enfim. Aproveita também, gente, assinem aí o meu canal no YouTube, Cris Corsini Educação. Todos os dias tem vídeos relacionados ao bem-estar e à saúde emocional de vocês. Tem também as minhas redes sociais, Facebook, Cris Corsini Educação, Instagram, Cris Corsini Professor Sem Neura. Todos os dias eu posto coisas relacionadas à saúde mental de vocês. Excelente segunda-feira, bom início de semana para vocês. Beijo e até a próxima!